Então, uma coisa é você dizer assim, hoje é o dia 21, eu não sei quando, eu sou muito ruim de época de ano e de lua, dessas coisas, eu não sei quando começa o outono, mas digamos que seja 21 de março, sei lá, 21 de março começou o outono, né? Essa é uma notícia. A outra coisa é você descrever a árvore que fica vermelha diante da sua janela, né? Aí você não está dando uma notícia sobre o outono, mas você está, de certa maneira, transmitindo uma experiência do outono, que é uma coisa diferente. E essa é uma lição que eu aprendi no documentário. O que mata o documentário é a notícia. Nelson Freire, que é um documentário que eu fiz. As pessoas que não gostaram do filme, não gostaram a partir do ponto de vista do jornalista. Porque o filme não informa quantos CDs o Nelson Freire vende, não diz quantos concursos ele venceu, não diz quantas viagens ele fez na vida. Nada disso está no filme. Não é um filme biográfico, não é um filme didático, não é um filme... Porque essas informações, se você for na Wikipédia, você tem em 2 parágrafos. Eu não preciso de 2 horas de um filme para dizer onde ele nasceu, enfim, quantos concursos ele venceu e quantos discos ele vende. Esse tipo de notícia no documentário faria com que o espectador saísse fora da experiência do filme Nelson Freire e entrasse numa outra coisa que não é a experiência que você entra com todos os sentidos. Você pularia fora e colocaria em ação, digamos, o raciocínio cartesiano, lógico, etc. e tal, que, de certa maneira, impede a imersão dos outros sentidos na experiência do filme. Eu tentei muito colocar uma entrevista do maior crítico francês, que disse coisas absolutamente extraordinárias sobre Nelson Freire, que é ouro puro para jornalista, porque dizia que ele era um dos 2 ou 3 grandes pianistas do mundo, que talvez houvessem pianistas tão bons quanto ele, mas nenhum melhor do que ele, etc. e tal. Toda vez que eu tentava colocar isso no filme, o filme virava outra coisa. Você vem numa experiência do filme de enlevo, digamos assim, da beleza da música, da beleza do próprio Nelson, da timidez dele, das hesitações dele, etc. e tal. E aí, subitamente, você interrompe e tem alguém que te dá uma informação sobre o Nelson Freire. Imediatamente o encanto se quebra. Vira outra coisa. E o que o crítico dizia, eu acho que é o Bento Prado, salvo engano, não é. É o Davi Arrigucci, dizia sobre o Rubem Braga, é que a notícia mataria a experiência do Rubem Braga, e que a experiência a experiência era exatamente o oposto da notícia, e a notícia era exatamente o oposto da experiência. E aí ele remetia àquele texto clássico do Walter Benjamin sobre o narrador, que fala exatamente disso, como a experiência da narração desapareceu por causa da informação. É um ensaio clássico, tem, sei lá, 10 páginas, é absolutamente extraordinário, chama-se O Narrador, e fala exatamente disso. É isso que a gente está estudando. Bom, então tá vendo? É exatamente sobre isso, entende? Agora, tem maneiras de você fazer com que a informação não vire a inimiga da narrativa, entende? No Nelson Freire, por exemplo, a gente tem informações biográficas, onde ele nasceu, quem foi o pai dele, mas isso não é dado como informação didática. É dado através da leitura de uma carta que o pai dele escreveu para ele, Nelson Freire, quando o Nelson tinha 6, 7 anos de idade, uma carta para ele ler no futuro, explicando para o Nelson porque que a família estava fazendo o grande sacrifício de deixar a pequena cidade onde eles tinham nascido, se estabelecido aqui em Minas Gerais, e imigrado para o Rio de Janeiro, que era uma cidade em que era grande, eles não conheciam nada e tal, fizeram isso por causa do talento do Nelson. E isso entra no filme como uma experiência afetiva e não como informação desencarnada, sabe? Informação factual pura. E aí funciona. Eu não sei se eu tenho mais um tempo, ainda sobre o Nelson Freire. Uma das sequências que eu gosto no filme é a sequência sobre a Guiomar Novaes. Guiomar Novaes foi uma pianista que influenciou muito o Nelson Freire e foi a maior pianista brasileira. Eu esperei até o último dia, depois de 2 anos de convívio com o Nelson, esperei até o último dia para pedir que ele me falasse da Guiomar Novaes. E ele tentou falar. E ele falava coisas que eram banais, não porque ele diz coisas banais, porque o que você pode dizer de alguém é como a Guiomar Novaes,
É banal, foi a maior pianista brasileira, tocava extraordinariamente bem, tinha um toque exuberante. Essas coisas não te fazem saber quem é Guiomar Novaes, são frases. São dados, são informações, são fatos. Não tem corpo, não tem dimensão, não tem capacidade de penetrar, né? Aí o Nelson diz o seguinte: espera um minuto, porque ele falou, e a informação estava dada. Mas a informação não era experiência, era informação, era notícia, se você quiser. E aí ele disse o seguinte: ele estava muito insatisfeito, porque ele queria transmitir o que a Guiomar foi para ele, e ele não conseguia dizer isso com palavras. E aí ele disse assim: deixa eu tentar, espera um minutinho. Aí ele se levantou, ele pega um CD da Guiomar e ele põe o CD da Guiomar. E aí, em silêncio, ele ouve a Guiomar tocar uma peça do Gluck, que dura 2 ou 3 minutos. E eu, se não tivesse experiência, na época em que eu fiz o Nelson Freire, eu já estava um pouco rodado, eu já tinha feito vários documentários. Se eu não tivesse experiência, eu diria para o Toca Seabra, que era o fotógrafo, que a gente estava filmando em película, a película é caro. Eu diria para o Toca Seabra: desliga, vamos deixar o Nelson se imbuir do espírito da Guiomar Novaes, aí, sabe, quente a gente pergunta. Termina a música, a gente pergunta, fala da Guiomar. Imaginando que aí ele vai dizer, ele vai virar o Dante, e vai dizer coisas absolutamente sublimes sobre a Guiomar Novaes. Não vai. Como eu já tinha alguma experiência, eu percebi que ele estava falando da Guiomar em silêncio, ouvindo a Guiomar. E aí a câmera fecha no rosto dele. E é a mais linda homenagem que ele podia prestar a Guiomar Novaes, porque você sente que ele está absolutamente comovido, assim, na medula ele está comovido. E ele está dizendo para a gente o que a Guiomar representa para ele. Isso é experiência, isso não é notícia, entende? E eu acho que no documentário há sempre essa tensão na qual a notícia mata a experiência. E o erro dos documentaristas é não perceberem isso e acharem que o documentário serve para informar, serve para, enfim, que não é um fim em si mesmo, né? Quer dizer, o documentário serve para chegar a algum lugar. Não, o documentário serve a si mesmo. Quer dizer, a única obrigação do documentarista é alargar as fronteiras do documentário. Não é curar a saúde pública, não é resolver o problema dos meninos de rua, porque isso ele nunca vai conseguir fazer. É uma pretensão achar que ele vai conseguir fazer isso. O dever do documentário é aumentar as possibilidades do documentário. Se ele fizer isso, ele terá feito muito. E ele terá feito, na verdade, o que ele precisa fazer.